Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Aqui nós estamos nessa passagem diante da segunda parte de um diálogo, de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Jesus já lhe havia explicado a Nicodemos quanto à regeneração, quanto à salvação, e onde isso implicava em um novo nascimento. Agora Nosso Senhor lhe fala sobre ensinos quanto à única forma, repito, única forma de qualquer ser humano ser justificado dos seus pecados diante de Deus. Devemos ter sempre, e nesse momento, nesta noite, de forma especial, nós devemos ter completa atenção quando agora iremos ouvir e lermos também, como lemos há pouco, esta passagem do Evangelho. Afinal, queridos, nessa passagem encontramos palavras vitais, palavras que dão vida, e que têm dado a inúmeras pessoas, a condição de vida eterna. Sendo assim, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e escutemos o que o Espírito Santo de Deus tem a nos falar nesta noite, neste momento, através deste Evangelho. E, em primeiro lugar, nós queremos aqui falar sobre como podemos ser pessoas bastante instruídas, pessoas inteligentes, intelectuais, mas ainda assim temos uma completa ignorância espiritual. O versículo 9 e o versículo 10 diz assim: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Então nós estamos diante de um texto onde um conceituado mestre em Israel, ou seja, um doutor da lei, um teólogo, que desconhecia completamente os elementos básicos da fé salvadora. Quando Jesus o informa sobre a condição indispensável, ou seja, uma condição essencial, uma condição imprescindível do novo nascimento para ver o reino de Deus, imediatamente Nicodemos ele replica de forma admirada e diz: como pode ser isso? E queridos, se um mestre dos judeus, um homem que entendia das Escrituras, se ele estava totalmente, nesse momento, atônito, surpreso e confuso em seu entendimento, imaginemos como estavam todos os demais judeus que não tinham nenhum entendimento das Escrituras tal como esse homem. E, infelizmente, esse tipo de ignorância, como a de Nicodemos, é muito comum em meio à Igreja de Cristo, é muito comum em meio a muitas pessoas que dizem serem cristãs, que dizem professar a fé cristã. Nada seria surpresa o fato de encontrarmos pessoas com esse mesmo tipo de ignorância espiritual, ainda que estas pessoas
tem um grande conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual e a inteligência humana e qualquer posição eclesiástica, ou seja, qualquer ofício que eu possa ter dentro de uma igreja, como um sacerdote, como um diácono ou qualquer outro ofício, nada disso são provas de instrução espiritual. No que diz respeito sobre a obra do Espírito Santo, e algo onde existe muita ignorância espiritual, tais coisas não vão dizer absolutamente nada. Assim como Nicodemos tropeçou nessa questão, muitos têm da mesma forma tropeçado nos dias de hoje, como também nos dias do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, acerca disso. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então uma pessoa, ela pode ter um doutorado, ela pode ter muitos outros títulos intelectuais, ela pode ter mestrados, enfim. Mas se esta pessoa, ela não for nascida do Espírito, portanto, sendo nascida do Espírito, por esse Espírito instruída também, seu diploma de doutorado, seu mestrado e tudo mais que ela possa ter, seriam somente considerado como um atestado de completa ignorância espiritual. E nada mais que isso. Então, queridos, em primeiro lugar, o que esse texto vai nos passar é isso. Que a nossa capacidade intelectual, ainda assim, nós podemos sermos completamente ignorantes espiritualmente falando. Em segundo lugar, nós vemos inserido nessa passagem a única, repito, única fonte natural de onde origina a salvação do homem. A única fonte. E aí nós vamos ver no versículo 16, João 3,16. Tão conhecido João 3,16. Que eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todos recitarem esse versículo, todos vão recitarem de cor e salteado. E João 3,16, e vamos assim, no 3. Quando eu disser 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, todo mundo sabe. Muita gente sabe. E aqui está exatamente a fonte de salvação. O amor de Deus, o Pai. A fonte de salvação está no seu amor. Está nele. Queridos, não por nada aqui Martinho Lutero chamou esse versículo de Bíblia em miniatura. E vejamos quão mais sublimes ainda são essas palavras iniciais desse versículo, de João 3,16. E quais são essas palavras? São exatamente essa, porque Deus amou tanto o mundo. O amor que esse versículo expressa, esse amor implica a grande compaixão e misericórdia
com que Deus olha para toda a raça humana, para todos nós seres humanos. Deus, queridos, amou tanto esse mundo, um mundo completamente constituído de pecadores, mas Deus amou tanto. Deus contempla com misericórdia, Deus contempla com compaixão todos que por Ele foram criados. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a graciosa dádiva, o dom de Deus, o presente de Deus, a oferta de Deus para o mundo inteiro. Contudo, preste bem atenção, tenhamos cuidado ao falarmos e entendermos esse tão grandioso e gracioso amor. Tenhamos cuidado. Pois precisamos afirmar de forma categórica e com muita segurança que Deus odeia a impiedade e a prática do pecado que a humanidade insiste em vivê-la e nela tem prazer. Deus abomina isso. Portanto, o fim de todos que insistem em viver no pecado e para o pecado, que não o confessam e nem deles se arrependem, é a destruição eterna, é o fim para esses, que não confessam e tampouco se arrependem. Tenhamos o cuidado quando afirmamos e falamos porque Deus amou tanto o mundo. Tenhamos o cuidado. E tenhamos esse cuidado de uma forma tal para que nós não venhamos passar para as pessoas como se Deus fosse alguém indulgente, ou seja, um tolerante com o pecado. Porque Deus não tolera o pecado, Ele o abomina. Tenhamos o cuidado quando falarmos porque Deus amou tanto o mundo, porque pode ser que, dependendo de como falamos, demos um sentido que não há condenação interna. E, portanto, inferno não existe. Mas a Bíblia diz que existe. Tanto a salvação, mas há condenação. Tanto há céu, como há inferno. Não podemos dizer que Deus amou tanto o mundo e, portanto, todos os seres humanos acabarão ao final salvos. É verdade que há muitos pregadores libertinos que pregam isso, mas isso está fora do contexto bíblico. A Bíblia não diz isso. Mas o correto é dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para ser o Salvador de todos que creem. E somente aos que creem. O amor de Deus, queridos, o amor de Deus é ofertado de forma gratuita. O amor de Deus é ofertado de forma inteira, sincera e irrestrita. Mas só irão desfrutar desse amor aqueles que pela fé verdadeira creem e confiam em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, esses serão salvos. De outra forma, não. Portanto, fiquemos bem entendidos que todo aquele que rejeita a Cristo, a si mesmo, esse se exclui do usufruto do amor de Deus. E o que vai acontecer com esse? Por rejeitar a Cristo, ele irá perecer eternamente e continuará sob a ira justa de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, meus queridos,
exatamente para proclamar ao mundo a misericórdia e graça de Deus, dizendo: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, vemos também nessa passagem o plano através do qual o amor de Deus trouxe salvação a nós pecadores. Olhemos para o versículo 14. E o versículo 14 diz: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze no estaca, também é necessário que o Filho ele faz referência a esse termo, a essas duas palavras que está nesse versículo que agora há pouco lemos, que diz: seja levantado. E aqui nosso Senhor fala sobre ser crucificado. Fala sobre sua morte e morte de cruz. Nosso Senhor veio ao mundo para dar vida a nós, pobres e miseráveis pecadores. Ele veio ao mundo saldar o débito impagável de pecado que a humanidade tem para com Deus. Todos nós temos. E tal pagamento custou, sabe o quê? Custou a sua própria vida. Custou o seu precioso sangue. Assim como faz referência a isso o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e nem mancha. Então, quando Cristo morreu na cruz, os nossos muitos pecados foram colocados sobre ele. Assim nosso Senhor se fez pecado em favor de nós. Já o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Todos os pecadores estão sob maldição, mas Cristo se fez maldição por nós, ao ser levantado, pregado na cruz, cruz essa que deveria ser minha e sua. Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio da sua morte, Jesus obteve o perdão e completa redenção para os pecadores que creem e que confiam nele. A serpente de bronze trouxe saúde e cura ao alcance de todos que haviam sido picados por serpentes lá no deserto. Da mesma maneira, Cristo crucificado trouxe vida eterna para toda a vida que nele tem fé. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi levantado na cruz. E assim o ser humano pecador, pela fé, crer no seu sacrifício e dessa forma é salvo. Se crer. Essa verdade que acabamos de considerar
ela é a pedra fundamental do cristianismo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida do verdadeiro cristão, meus irmãos. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. A cruz de Cristo pavimentou o caminho ao céu para todo cristão. O Cristo que foi levantado pregado na cruz e que se submeteu à vergonha da crucificação no Calvário, é o único meio e acesso para que o verdadeiro cristão se apresente diante de Deus, do Santo dos Santos, e faça dessa forma completamente justificado, absolvido do seu pecado, e somente dessa forma desfrute da glória eterna de Deus. Nós sabemos, e é verdade, que todos nós somos pecadores, mas nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. É também verdade que nada merecemos, exceto a morte eterna, é o que merecemos. Mas Cristo morreu por nós. Sim, meus queridos, é verdade que somos devedores e culpados, mas Cristo morreu por nós e derramou seu precioso sangue como pagamento de nossa dívida impagável de pecado. Seu sangue vertido na cruz pagou por nossos pecados, e todos eles foi em nós purificado. Este sangue nos purificou. Não há outro evangelho senão esse. Não existe outro. Esse é o verdadeiro e autêntico evangelho. O evangelho que é poder de Deus para salvar, mas somente aquele que crer. O que não crer, continua condenado. O evangelho que é poder de Deus para salvar é esse, mas ele só salva o que crer. Cristo foi levantado em sua cruz e dessa forma abriu completamente os portais da graça para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Em quarto lugar, iremos ver também nesse texto a maneira como usufruímos dos benefícios de Cristo em nossas vidas. E a única maneira disso tornar-se uma verdade em nossas vidas é quando colocamos nossa confiança em Cristo através da fé. Se temos fé em Cristo, isso implica que nele cremos. Quanto a essa verdade, Jesus falou a Nicodemos por 3 vezes. A primeira vez, Jesus disse a Nicodemos, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Está lá no versículo 15. A segunda vez, Jesus disse a Nicodemos, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. E a terceira vez, Cristo falou a Nicodemos, não há condenação alguma para quem crer nele. Versículo 18. A salvação é pela graça. Ou seja, é pelo favor imerecido do sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém mereceu esse sacrifício. E nunca vai merecer. Nenhum de nós. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, é a chave para a salvação. Não há outra forma. Se temos fé em Cristo, temos por conseguinte a salvação. Temos a vida eterna. Contudo, aquele que não crê em Cristo, a salvação esse não tem. Antes, ele está condenado. E quanto a isso, nosso Senhor também advertiu a Nicodemos, quando falou no finalzinho do versículo 18, mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho único de Deus.
podemos orar. Você pode orar, você pode rezar. Você pode jejuar, você pode pagar promessa pelos seus pecados. Você pode lamentar pelo seu pecado. Nós podemos nos esforçar em fazer coisas corretas. Nós podemos cumprir ordenanças de igrejas, de religiões. Nós podemos sermos batizados. Nós podemos fazer parte da ceia ou da Eucaristia. Nós podemos seguir ordens religiosas. Nós podemos ser muito caridosos, ajudar o necessitado, dar uma cesta básica, podemos fazer tudo isso. Mas apesar de fazermos todas essas coisas, isso não quer dizer em nada que somos perdoados e alcançamos a vida eterna. Ao contrário, se achamos que é por isso que somos salvos, o que de fato acontece é que se são essas coisas que nós entendemos que é por elas que nós somos perdoados, perdoados nós não somos. E ao fim perderemos a nossa alma. No entanto, se simplesmente, o evangelho é simples, meus irmãos. Se simplesmente viermos a Cristo de forma humilde, reconhecendo Ele como Senhor e como Salvador, confessando aos seus pés os nossos pecados e esses pecados nos arrependendo, reconhecendo que de fato nós somos pecadores culpados, e assim nele crermos, seremos imediatamente perdoados e absolvidos. É simples. Simples. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Talvez alguns pensem assim, que fé é dizer, amanhã eu vou para aquela entrevista de emprego e eu tenho fé que eu vou ser admitido. Amanhã eu vou fazer aquela minha prova na faculdade e eu vou tirar um 10, eu tenho fé nisso. Amanhã, se Deus quiser, amanhã eu tenho fé que amanhã eu irei fazer meu concurso público, a prova do meu concurso público, e terei uma nota boa, e por esses dias eu tenho fé que serei um funcionário público federal. Muitos pensam que é essa fé a que a Bíblia está falando. Não. Não é fé nas coisas. É fé numa pessoa. E somente numa. Não é em duas, não é em Paulo, não é em João. Não é. É em Cristo. É no Filho de Deus. A fé é a única, essa fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e coloca o homem no seu lugar. Deus como sendo o santo dos santos e nós como sendo pecadores. Sem fé não temos como reconhecer que somos pecadores. Pecadores carentes de um Salvador. Sem essa fé não tem como. Sem essa fé, não reconheceremos que precisamos nos arrepender de nossos pecados. E, portanto, sem essa fé, nós não vamos poder agradar a Deus. E sabe por quê, meus queridos? Porque Deus odeia o pecado
E também odeia o pecador que não se arrepende. Está debaixo da sua ira. A fé não é apenas crer que Deus existe, mas é confiar nele e se submeter sabendo que porque temos essa fé, seremos recompensados com a dádiva da salvação. Fé não é só dizer, não, Deus existe, eu creio que Deus existe. Deixa eu dizer uma coisa a você. Lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, lá tem dizendo assim: crês tu em Deus? E uma pessoa imaginária responde, sim, creio. E aí Tiago continua, fazes bem, joia. Mas deixa eu dizer uma coisa, até o diabo crê em Deus. Mas o diabo não obedece, o diabo não segue, o diabo não se prostra diante de Deus, o diabo não se arrepende de nada. Fé em Deus não é só crer que Ele existe. É confiar nele. E a Ele se submeter, sabendo que porque temos essa fé, nós seremos recompensados. Mas sabe com o quê? Com o presente, com a oferta, com a dádiva da salvação. Porque por meio dessa fé, reconhecemos que somos pecadores, que carecemos de um Salvador, e por isso confessamos, nos arrependemos e reconhecemos que Jesus é o único que pode nos justificar dos pecados que nos condenam. Essa é a fé da Bíblia. Essa é a fé que salva. O pastor William MacDonald, ele diz, não há nada sobre Deus que impossibilite o homem de crer. O problema está na vontade humana. Se quer ou não. Quantos querem Deus? A resposta está aqui, ó. Quantas e quantas pessoas foram convidadas para estar aqui nesse lugar nesta noite, para ouvir a respeito de Deus? Tenho certeza e afirmo sem medo de errar, que no mínimo, umas 10 vezes o número de pessoas que aqui estão. 10. Talvez se o convite fosse para outra coisa. Quem sabe um show aqui de Wesley Safadão, isso aqui estaria lotado. Quem sabe não, com certeza. Esse é o grande problema. Que as pessoas não querem um Deus para se submeter a Ele, para confiar nele, para ser salvo com Ele. Ao contrário. Quer um Deus que fique lá no cantinho dele. E que talvez um dia ou outro, quando eu estiver muito agoniado, quando eu estiver muito preocupada, eu diga, Senhor, vem cá, me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas a misericórdia que nós precisamos de Deus é Ele se compadecer de nossas vidas e não dar o que nós merecemos, que é o inferno. E essa misericórdia ninguém nem pensa em pedir. E sabe por quê? Porque talvez lhe falte essa fé. A fé de entender que nós somos necessitados da sua misericórdia e da sua graça na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira fé sempre será acompanhada também de mudança de vida. Eu tenho fé. E a vida, como está? Mudou? A fé, ela vem acompanhada de transformação. De mudança de rota, de mudança de caminho. De mudança de mente, de pensamento. Pois pela fé salvadora, o pecador passa pelo processo do novo nascimento. Ele nasce de novo. E torna-se uma nova criatura. Você sabe o que é de fato esse novo nascimento?
Quem já passou por ele sabe. Mas ele está exatamente refletido em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o novo nascimento, quando a nossa fé é uma fé que crê nessa passagem, nesse evangelho e nesse Cristo. Quando essa fé salvadora nos enche, nós então passamos pelo processo do novo nascimento. E agora nós tornamos uma nova criatura. A velha morre. Nasce uma nova criatura. E essa nova criatura, que agora, porque foi salva, ela vive lutando para uma vida na prática das boas obras. Ela quer fazer coisas boas, não para ser salva, mas quer fazer coisas boas porque foi salva. Por amor grato àquele que lhe salvou. Ela quer glorificar esse Deus que lhe salvou por meio da sua vida. Portanto, se queremos saber se nossa fé é a verdadeira, preste bem atenção. Se eu quero saber se a minha fé é verdadeira, observemos as nossas vidas com sinceridade e verifiquemos como nós estamos vivendo. Do mesmo jeito, desde o dia que dizemos que cremos, ou de uma forma diferente, transformados por essa fé verdadeira que nos faz nascer de novo. Em quarto lugar, vemos aqui também um motivo pelo qual a alma do ser humano vem a se perder. E o versículo 19 diz: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Tal versículo foi o que nosso Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, quanto ao julgamento que todo pecador incrédulo haverá de enfrentar. Aqui está nesse versículo a peça de acusação do julgamento do pecador impiedoso, incrédulo. Aqui está a peça de acusação contra ele. E estas palavras formam uma conclusão adequada para o assunto que temos até agora tratado: salvação e condenação. Ou seja, podemos ver aqui que não há qualquer injustiça de Deus quanto à condenação de nós pecadores. Em termos simples, meus queridos, em termos inconfundíveis, esse versículo mostra que, embora a salvação dependa inteiramente de Deus, porque o sacrifício, quem ofertou? Deus. Quem foi o sacrifício? O seu filho. Não foi você, não foi eu, não foi as nossas obras, não foi pelo que fazemos. Deus é que entregou o seu filho na cruz pelo pagamento dos nossos pecados. Não fizemos nada por isso, para que isso acontecesse. Deus gerou a fé no meu e no seu coração. Você também não fez nada por isso. Então a salvação, o plano de salvação executado depende único e exclusivamente de Deus. Agora, a ruína e destruição do homem fica na sua dependência. E o homem haverá de colher o fruto de sua própria semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Colheu, plantou. Plantou, colheu, me perdoe.
Plantou da carne colherá. Plantou do Espírito colherá a salvação da sua alma. Lembremos que Deus disse advertidamente a Nicodemos. No versículo 17 ele fala assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Assim sendo, não há falta de vontade de Deus em receber qualquer pecador, independentemente de quão terrível seja a gravidade dos seus pecados. Entretanto, que assim venha crer no seu Filho Jesus Cristo. Mas Jesus diz, versículo 19, e a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Assim Deus enviou luz ao mundo. Mas se o ser humano não vem para a luz, visto que ele não vem por quê? Porque ama a treva, ele ama a escuridão. Ao próprio ser humano pertence a culpa. A culpa não é de Deus. Aqui estamos ofertando a luz que vem de Deus. Se acaso sair daqui alguém preferindo a escuridão à treva, a culpa é de Deus? Deus preparou tudo isso. Deus botou esses meninos para passar a semana ensaiando, tiraram um dia para ensaiar. Deus botou esses meninos para carregar tudo isso aqui nas costas, porque aqui ninguém paga ninguém para fazer, não. Ao contrário, a gente paga para fazer. Aqui não tem lei Rouanet, aqui tem recursos oriundos da igreja, dos irmãos, daqueles que um dia foram salvos e quer ver gente ser salvo também. Daqueles que um dia foram ofertados a eles sem merecimento nenhum a luz, e a luz eles abraçaram. Então é por isso que aqui estamos. As cadeiras foram colocadas, as tendas, as crianças estão ali sendo orientadas por esse evangelho. Aquelas tias que estão lá, todas envolvidas, alegres, e sabe por quê? Porque a alegria delas vem do Senhor, é a alegria da sua presença, é a alegria pelo que Deus proveu a eles. A alegria da luz. E antes eles viviam nas trevas, como todos nós vivíamos. E por isso viemos aqui apresentar a luz. Mas se alguém daqui sair preferindo as trevas, a culpa é de Deus? Deus providenciou tudo. Não é. A culpa não é de Deus. Ninguém pode chegar no último dia, no dia D, no dia onde todo homem, todo ser humano irá diante de Deus ser julgado. Ninguém pode chegar lá, a culpa é sua. Não. Ele vai dizer, não, naquele dia, naquela noite, naquele domingo, lá na Praça dos Colibris, eu fui anunciado lá. A minha luz foi ofertada para você que vivia em treva, você que a rejeitou. A culpa é somente sua. E talvez nesse dia aquele homem, estou aqui conjecturando, ou é aquela mulher, diga, de fato é verdade, Senhor. A culpa é minha. Ela diz, mas o Senhor vai dizer, mas agora é mais tarde do que nunca. O seu tempo de arrependimento era lá e não aqui. A culpa será somente sua, porque este preferiu o caminho da destruição ao caminho do céu. A sua miséria eterna que virá sobre si será resultado tão somente da sua própria escolha. Sua destruição será fruto do trabalho de suas próprias mãos. Deus o amou e estava pronto a salvá-lo, mas ele amou mais a escuridão
que a luz. Sendo assim, a treva e a escuridão serão a sua herança eterna. E por quê? Por rejeitar, ir a Cristo, e então não recebeu vida, antes continuou e continuará morto eternamente, ou morta eternamente. Ministério de Louvor. E eu quero concluir, já estou finalizando. Nós aqui estamos diante de verdades que devem ser consideradas de forma muito séria, dados os seus significados. E que nós venhamos fazer a nós, não ao meu vizinho, não a quem está sentado atrás de mim, não aquela pessoa que poderia estar aqui, não, aquela pessoa não está aqui, mas você está. Então faça uma pergunta de forma sincera aqui dentro do seu ser e responda de forma sincera também. De que forma você crê? De que forma nós temos crido? De que forma? Hoje, mais uma vez, está sendo apresentada a salvação através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje e mais uma vez. Outra pergunta. Temos acaso abraçado com fé verdadeira, esta salvação? E dessa salvação temos nos apropriado, temos tomado posse dela? Eu lhe digo uma coisa: não abra mão dessa oferta graciosa. Eu não sei a quem Deus está falando. Creio que pela mensagem a todos nós, mas especificamente a salvação. Deus está falando ao seu ouvido, à sua alma, à sua vida. Não abra mão dessa oferta. Deus está lhe ofertando graça. Deus está lhe ofertando hoje salvação através da fé no seu único Filho Jesus Cristo, para que dessa forma você não morra, mas você tenha agora a vida eterna. A gente se preocupa com muitas coisas, não é verdade? Muitas coisas. A gente está preocupado com o dia da manhã. Eu sei disso porque eu tenho me preocupado já hoje, domingo. Amanhã é dia de trabalho. Amanhã é uma semana que recomeça. Amanhã tem um encontro indesejável. Amanhã tem isso, tem aquilo. Enfim. A gente se preocupa com a nossa vida profissional. Aí talvez você pergunte: pastor, é pecado isso? Não se preocupe. Deus quer que nós sejamos responsáveis. Eu posso me preocupar também em querer crescer mais na minha profissão? Pode. Eu posso me preocupar em querer algo melhor para a minha vida, um melhor carro, uma casa, assim, enfim, pode. É pecado isso? Não, não é pecado ter coisa. O pecado é coisa de ter. O pecado é coisa ser seu Deus e não o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O pecado é esse. Santo Deus. Porque quando essas coisas da terra começam a tomar a nossa alma, o nosso coração, e viramos as costas para Deus, estamos rejeitando a esse Deus. E estamos adorando
no objeto, num carro, numa pessoa. Há pessoas que, em vez de amar o marido, e Deus o marido, idolatra. E há maridos que, ao invés de amar a sua esposa, tem elas como uma deusa. Quando há um só único Deus que deve ser adorado e glorificado, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos dar algo que nenhum ser humano pode dar, que nenhum dinheiro pode comprar. Seu marido pode ser muito bom, mas ele não pode lhe dar salvação. Sua esposa pode ser uma excelente esposa, uma grande mãe, mas ela não pode lhe dar a salvação. O seu negócio, o seu dinheiro, os seus bens não lhe podem comprar a salvação. Não pode. Só quem pode nos dar a salvação é Deus, por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, se assim cremos nele. Deixa eu dizer uma coisa muito certa, e até porque da Bíblia é certa. Hebreus também fala aqui, 9:36, que a todo homem, a toda pessoa, foi dado o direito de morrer uma vez só. Não morre duas, nem três, nem quatro. Não tem isso. Uma. E Hebreus diz assim: morreu, sexo, juízo. Então é o seguinte: ninguém escapa da morte, escapa. Ninguém. Hoje pode ser meu dia. E se for, que bom. Vou estar com meu Senhor. Porque só tem um Uber que pode me levar para lá. É a morte. A morte só é ruim para o que a gente deixa aqui no mundo. E vou ficar com saudade. Vamos ficar lembrando, daqui a pouco esquece. Chora no dia lá, no caixão, tudo mais, mas não esquece. É normal. Vai lembrar ali, acolá, um momento ou outro, dá de ser uma pessoa amada. Mas a morte ao cristão, ao verdadeiro cristão, aquele que foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus, é bênção. Não estou dizendo que um cristão deve querer morrer, desejar a morte. Não. Mas ele não pode ter medo da morte. Sabe por quê? Porque o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu para lhe dar vida e ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, nós vivemos e viveremos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Hebreus diz: ao homem foi dado o direito de morrer uma vez. E como eu disse, esse pode ser meu dia, e talvez o seu. Tem gente que já está lá dentro de si dizendo que está repreendido. Mas que pode ser, pode. Agora, depois que morre, ó, segue-se a Deus para ser julgado. A questão é: eu, você, nós estamos prontos para esse dia do julgamento? Porque deixa eu dizer uma coisa a você: Deus diz que lá no céu ele olha para a terra e diz: não vejo um justo sequer. Deus diz na sua palavra que todos nós pecamos e por isso estamos separados, sem comunhão com Deus. Só quem pode nos reconciliar com quem perdemos a comunhão desde Adão é Cristo. Se nós cremos, a pergunta é: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Você crê? Mas que tipo de fé é essa que você tem nele? Qual é o tipo de fé? É a fé como os demônios
promessas virão se cumprir na sua vida. E a maior promessa que eu tenho para você, meu querido, minha querida, é que se você morrer, ainda que você morra, você viverá e viverá eternamente. A morte não vai ser seu inimigo invencível, porque eu, teu Salvador e Senhor, venci a morte na cruz. Por você. Aleluia. Obrigado, Pai. Senhor, no teu nome te agradecemos. Temos abraçado com fé verdadeira esta salvação e dela tomado posse. Não abra mão dessa oferta preciosa oferecida por Deus. Não descanse um minuto sequer enquanto ainda você não conhece Cristo pela fé como seu Salvador. Não descanse. Clame, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não descanse. Não espere mais nada. Levante-se sem demora e busque Cristo. Busque seu perdão. Busque a sua paz. Santo Que Deus, você ainda não tem. te adoramos, ó Senhor. Adoramos a Só Ti, Ele Pai. pode lhe dar. É verdade, ó Deus. Aleluia. E nunca mais dele, de Cristo, se afaste. Amém. Faça assim. Se assim você crer e confia nele, faça assim. Pois ele nos deixou dito e aqui encerra. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele. Não há condenação alguma. Aleluia. Mas quem não crer Santo, nele santo, já Deus. está condenado por não Glórias a crer Ti, meu no Pai. Filho único de Deus. Nós vamos louvar mais um louvor. E em seguida vou orar e encerrar. Se você puder ficar em pé no seu lugar, Aleluia. vamos louvar a Deus. Pai, você Jesus. Te adoramos, ó Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Altura salvação. Obrigado, Pai. A morte venceu, sobre a morte venceu. Te adoramos, ó Senhor. O Senhor venceu a morte, Pai, e nos deu a vida, Pai, em Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Não temos palavras a Te expressar, Senhor Deus, em gratidão. Aleluia. Estamos com meus medos, falhas e temores. É verdade, Senhor. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir Teus passos. A Ti salva.
nossas almas.